Corte químico e corte térmico. Hoje eu vim falar a diferença entre os dois e o que causa esses dois danos severos aos fios. Então, gente, começando esse vídeo explicando para vocês sobre o corte químico e depois eu vou explicar para vocês sobre o corte térmico. Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida entre os dois e acham que é a mesma coisa, mas não é. O corte químico é o corte causado pela química no seu cabelo. Então, quando você utiliza uma química e o seu cabelo não resiste àquela química, ele pode quebrar. Algumas vezes ele quebra em algumas partes, às vezes é uma quebra bem insignificante, você quase não percebe, mas muitas vezes pode quebrar de uma forma muito grave, muito acentuada, e você vai reparar logo de cara. Alguns cabelos quebram tanto que eles ficam bem curtinhos mesmo, às vezes ficam só com uns fios grandes ou bem curtinhos, e isso acontece, gente, acontece por usar uma química no cabelo com o cabelo que não está resistente, um cabelo que está com a elasticidade bem ruim, está com a resistência bem fraca, e aí você vai lá e dá uma química no cabelo, ele não resiste e tem essa quebra. Alguns casos você pode usar no seu cabelo, aí ele quebra um pouquinho, fica um pouco mais fraco, e aí passa o tempo, você usa de novo e aí o cabelo quebra mais, usa de novo, quebra mais, quando você vai ver, o corte químico tá feito, porque seu cabelo já quebrou tanto que você consegue ver uma diferença muito notável. Isso acontece muito pela falta de cuidados com o fio, quando você dá muita química para o cabelo e você não tem os cuidados necessários. Então, para você dar qualquer química no seu cabelo precisa estar saudável. Progressiva é tratamento? Não. Botox é tratamento? Não. Relaxamento é tratamento? Não. Por mais que no momento que você faça, seu cabelo fica aquele cabelo lisão. Aí, dependendo da química que você usa, tem algumas progressivas que tem alguns ativos que dão brilho no cabelo, né? Tem silicones na composição. Quando a progressiva tem silicones na composição, quando você faz a progressiva, gente, o cabelo fica brilhosão mesmo, fica aquele cabelo espelhado, muito bonito. E você acha que tratou, né? Às vezes você tá aí na sua casa, sentindo o cabelo, você olha no espelho, tô sentindo o cabelo tão ressecado, todo desalinhado, não tá bonito. Vou fazer uma progressiva para tratar. Gente, isso tá totalmente errado, porque a progressiva ela vai alisar, ela vai ajeitar seu cabelo naquele momento, mas ela não vai tratar. Então, se seu cabelo já estiver muito fraco, você pode quebrar, né? As químicas que mais causam corte químico em primeiro lugar, sim, terrível, gente, é a descoloração. A descoloração ela é super agressiva para o seu fio. Se você passar um descolorante, né, fizer a descoloração em um cabelo que esteja fraco, você vai sentindo o cabelo na hora perdendo toda a elasticidade, ele vai arrebentando, então é perigosíssimo. Você precisa fazer isso de uma forma segura, precisa fazer um teste de Merz, precisa saber se o seu cabelo ele está forte, resistência, a elasticidade dele está boa para você fazer uma descoloração. E não é qualquer descoloração. Tem cabelos que aguentam fazer aquela descoloração até o cabelo ficar branco praticamente, e tem cabelos que não aguentam isso. Então eles ficam aquele laranja, sabe aquele tom alaranjado? Muitas vezes não é um tom muito bonito, muitas pessoas não gostam daquele tom só alaranjado, que é deixar o cabelo bem loirão, né, ou fazer mechas bem loiras mesmo, e aí não dá certo, ele fica tentando, deixando por muito tempo o descolorante no cabelo, e aí pode acontecer de cortes químicos. Então pode acabar em algumas partes ou no cabelo todo, dependendo de como o cabelo esteja, dependendo de como você faça também. Então tenha muito cuidado com a descoloração. Outro caso também é usar a descoloração com alguma outra química. Então, se você usa a descoloração mais progressiva, você tem que ter aquele cuidado, né? Quando você for descolorir, quando você for fazer a progressiva, fazer sempre com muita segurança, manter todos os cuidados corretíssimos para o cabelo continuar saudável. E outro problema também é a descoloração com relaxamento também. Tem o seu perigo. O relaxamento também é uma química bem agressiva, também é responsável por muitos cortes químicos. Então, você precisa ter bastante cuidado também com a combinação aí dessas duas químicas. Então, resumindo, a descoloração com qualquer química você precisa de muito cuidado para você manter o seu cabelo saudável sem risco de nenhum corte térmico. Eu não preciso nem falar da descoloração do Enê, né, gente? Porque é totalmente ali diferente. O Enê já é uma química que colore o cabelo, ele colore o seu cabelo de preto, e é difícil tirar o cabelo preto. Então, se você deu uma descoloração ali na pintura, pelo amor de Deus, não tentem fazer isso, né? O cabelo que já tá com uma química bem forte, uma química que o jeito de alisar já é bem agressivo, né? Bem forte mesmo pro fio. Colore o fio de preto, fazer uma descoloração ali, né, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? A descoloração você pode usar sim, com outras químicas, como progressiva, porém você tem que ter bastante cuidado, né? Manter cronograma capilar, todos os cuidados necessários para fazer isso.
risco nenhum. Então, descoloração e relaxamento são químicas que eu vejo bastante cortes químicos, né? Por conta disso, a progressiva é uma química que pode dar corte químico também? Pode sim, tá? A gente acaba vendo alguns cabelos que podem sofrer corte químico com progressiva. Mas a progressiva eu vejo que é menos do que as outras, né? A progressiva, o que eu noto, que o problema da progressiva às vezes é o corte térmico, que eu vou começar a falar do corte térmico agora. Então, na parte da progressiva, eu vejo que as pessoas às vezes erram mais na questão da chapinha, né? Na questão do corte térmico mesmo do que o corte químico. Muitas progressivas, à base de ácido ou à base de formol, elas não são tão agressivas assim aos fios sozinhas, só mesmo pela química. Elas não são tão agressivas a ponto de quebrar um cabelo. É claro que pode acontecer sim, mas isso não é tão comum assim. É mais comum na progressiva com cortes térmicos. E agora eu vou começar a falar para vocês sobre os cortes térmicos. Corte térmico é o corte que dá no seu cabelo aquela quebra causada por fontes de calor. Mas Mirella, secador vai me dar corte térmico? Gente, o secador bem encosta no seu fio, né? Então, por mais que o secador esteja bem quentão lá, você passa assim no seu fio, ele não está encostando diretamente no seu cabelo. Pode danificar, o secador pode danificar? Pode, porque é uma fonte de calor, mas é uma fonte de calor muito menos agressiva do que uma chapinha, né? E são vários tipos de chapinha, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre ela. Agora, babyliss. Mirella, babyliss pode dar um corte térmico? Gente, pode. O babyliss também tá ali no seu cabelo, né? Você pode enrolar ali no seu cabelo, pode dar, né? Se o seu cabelo tiver mais danificado, mais frágil, pode quebrar naquele momento ali, aconteceu uma quebra, mas um corte químico grande também não é fácil disso acontecer com babyliss, porque você não vai estar ali passando uma química no cabelo todo com babyliss, você só vai estar fazendo naquele momento. Então são realmente fontes de calor que são menos agressivas do que uma chapinha, né? A mesma coisa uma chapinha comum. A gente pega uma chapinha comum, uma chapinha que vai até 180 graus, uma chapinha de placa de cerâmica, uma chapinha de uso diário. Essa chapinha, você vai passar no seu cabelo, vai sofrer um dano de uma fonte de calor normalmente, mas você não vai estar utilizando uma química, você não vai estar utilizando uma temperatura muito alta, então é mais difícil de dar corte químico também, por mais que você tenha que ter cuidado. Uma pessoa que utiliza chapinha todos os dias, gente, isso aí dá um prazo aí pro seu cabelo começar a quebrar. Porque, mas eu uso protetor térmico, eu uso finalizador, eu faço cronograma capilar, mas a chapinha é agressiva. Então, é uma chapinha de uso diário, mas mesmo assim tenha cuidado. Não use todos os dias, use só para fazer uma finalização ou outra, ou então evite de usar. Se você fizer uma progressiva, uma boa progressiva, se você fizer uma técnica boa, seu cabelo vai alisar de 100% e depois você só vai retocando e vai usando a chapinha para retocar, não precisa utilizar no dia a dia, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer uma técnica de progressiva que dá aquele lisão mesmo que você fica por muito tempo sem precisar retocar o comprimento e sem precisar usar chapinha. Eu utilizo meu cabelo assim, ó, sem usar chapinha, que ele já fica lisinho, mas você precisa fazer uma boa técnica também para obter esse liso e se livrar da chapinha. Então, assim, se livrando da chapinha, gente, já é maravilhoso. Mas aí, agora vamos para a parte do corte térmico mesmo, aquele corte que, meu Deus, que é um terror, né? Quando isso acontece. Quando você vai fazer um procedimento de progressiva, e aí você vai lá, passa química no seu cabelo. Química é química, química vai agredir o seu cabelo, né? Química acontece de agredir mesmo o seu cabelo. Se o cabelo estiver muito frágil, pode acabar quebrando em algumas partes, pode dar corte térmico, mas passando por essa parte da química, nós vamos passar a chapinha. Para alisar bem esse fio, você precisa utilizar uma chapinha profissional, uma chapinha boa. Chapinhas profissionais vão até 250 graus. Né? Eu tenho a Lisa Extreme que ela vai até 480 Fahrenheit, que equivale a 250 graus, e é uma temperatura altíssima e é a temperatura que eu preciso fazer no meu cabelo. Mas se meu cabelo estivesse fraco, quebradiço, eu poderia usar nessa temperatura? Não, de jeito nenhum. É muito quente. Então, por mais que eu queira ficar com meu cabelo muito liso, eu não quero que meu cabelo quebre, eu quero que sofra um corte térmico. Então, eu não utilizaria nessa temperatura tão alta se ele fosse um cabelo mais fino, se ele estivesse danificado, se ele estivesse sem resistência, sem elasticidade, então isso não pode. E um dos maiores causadores de corte químico, de corte térmico, são chapinhas profissionais que você utiliza em uma temperatura inadequada para o seu cabelo naquele momento. Então tome cuidado, por mais que você queira que seu cabelo fique muito liso, você tem que saber se o seu cabelo vai aguentar aquele calor, porque a progressiva, ela é um alisamento que só vai alisar se você utilizar uma chapinha boa. Então, para isso, tem que ter a chapinha boa, mas você tem que lembrar de
de usar da maneira correta, porque senão pode sim quebrar o seu cabelo e acontecer um corte térmico. Então na hora você vai passar ali, talvez você nem sinta no momento que seu cabelo tá sofrendo com nada. Você vai passando ali e daqui a pouco você vê que o cabelo tá acabando e é causado por corte térmico. Por isso que eu falei no começo do vídeo que a maioria dos cortes, das quebras feitas por progressivo é mais pelo corte térmico do que pelo corte químico. Se vocês pararem para prestar atenção, muitas vezes é sim pelo corte térmico. É depois daquela química, daquele tempo que ficou o produto no cabelo, depois daquele dano ali que já sofreu, você vai passar a chapinha lá quente daquele jeito, aí sim pode causar muito dano. Então é muito comum ter cortes térmicos fazendo o procedimento de progressiva. Outra coisa também que pode acontecer é que quando você vai fazer a progressiva, você retira o produto e depois você tem que secar o cabelo para você passar a chapinha, né? E aí você vai lá, seca o cabelo e às vezes tem algumas partezinhas que ainda estão úmida ou molhada. Você vai lá e passa a chapinha em cima e faz aquele... É assim bem barulho, hein, faz. Exatamente assim. E aí você já passou a chapinha no cabelo molhado, no cabelo úmido, tá? Isso também pode quebrar o seu cabelo, isso pode fazer mal. Então, assim, seque 100% do seu cabelo, fique passando a mão. Às vezes a gente tá secando com o secador e não dá, aí quando a gente vai passar a mão a gente não sente muito bem, né? Se tá molhado ou seco. Pede pra alguém verificar pra você, passar a mão por dentro do cabelo, ver se tá totalmente seco. Aí sim você começa a fazer o procedimento da parte da chapinha, que é muito importante, mas existe cuidado também. Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e vocês tomem muito cuidado com esses dois cortes que, meu Deus, é um dano terrível pro cabelo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e até a próxima!